Meus amigos, acabou de acabar a entrevista do presidente Bolsonaro. A Rede Globo, vocês já podem tirar da Globo, não precisam assistir nunca mais. Agradeço bastante o esforço de todo mundo, esse pessoal, eu principalmente, né? E todo mundo aqui teve que acompanhar durante 40 minutos aquela encheção de linguiça. E para os estudantes de jornalismo, aquilo ali virou um exemplo de como não deve ser feito o jornalismo no Brasil, pessoal. A gente viu o que estava acontecendo. Pra quem não sabe, ó, tô até com os santinhos aqui ainda, nem deu tempo de tirar, a gente tava no evento ali, eu e o Gustavo Gayer. Então tá aqui nossos números, ó. Gustavo Gayer 2210, Fred Rodrigues 27100, vai aparecer aqui pra você. Vou até chegar o microfone pra cá um pouquinho pra vocês verem melhor. Show! Mas pessoal, quero falar pra vocês da entrevista, da forma como ela foi conduzida e o que vocês acharam. Quero saber nos comentários o que vocês acharam, mas principalmente vamos trazer alguns pontos importantes da entrevista, né? Começaram, obviamente, falando do STF, que o Bolsonaro ataca o ministro do STF. E engraçado que em momento nenhum o Bonner falou que há um inquérito ilegal e inconstitucional sendo posto em prática, né? E perseguindo somente aliados do presidente Bolsonaro, encarcerando aliados do presidente Bolsonaro, desmonetizando jornalistas, né? Desmonetizando jornais. Em momento nenhum a imprensa se preocupou com isso. Foi uma entrevista, pessoal, e eu vou colocar aqui já do lado para vocês verem. Foi uma entrevista suja, tá? Foi uma entrevista suja, foi cheia de teatrinhos. A gente viu ali tanto o Bonner quanto a Renata fazendo muitos teatrinhos, né? Fazendo caras e bocas. O Bonner ia perguntar uma coisa, presidente, mas o senhor não acha que tal coisa é assim? Ah, pelo amor de Deus, irmão, que vergonha. Você é jornalista, você é âncora do jornal, né? Não sei quanto tempo, pelo menos uns 30 anos. Você é âncora de jornal, você tá atuando parecendo figurante tentando entrar no elenco da Malhação. Queria vergonha na sua cara, isso não é postura de jornalista, não. Faz a pergunta direito, igual gente, igual uma pessoa digna. Né? Não faz esse teatrinho. Renata, mesma coisa, foi puxar a pergunta dela lá. Pandemia, presidente, pandemia. O senhor. E começou aquela lorota, fala: o senhor disse que as pessoas que vão vacinar vão virar jacaré. E aí ele traz o contexto dessa afirmação e ela não entende. Então, pessoal, serão 40 minutos de vocês vendo os âncoras do Jornal Nacional, né? Supostamente os melhores jornalistas que o jornalismo brasileiro tem a oferecer, se fazendo de idiotas. Porque eu não acredito que eles são burros a esse ponto. Então eles passam 40 minutos se fazendo de idiota, fingindo que não estão entendendo as respostas do presidente, atacando o presidente, com perguntas esdrúxulas, com perguntinhas que eles sabem a resposta, né? Como, por exemplo, essa questão: o presidente, o senhor desincentivou a vacinação, falando que quem vacinar ia virar jacaré, e ele fala: não, minha filha, não foi. Ele é com a maior paciência do mundo, coitado. Com a maior paciência do mundo. Eu vou passar essa parte aqui pra vocês daqui a pouquinho. Essa parte aqui foi a parte da economia, tá? E vocês vão entender como o Bonner foi sujo nisso aqui. Foi sujo. A pergunta dele foi suja, pra dizer o mínimo, tá? A pergunta dele foi suja pra dizer o mínimo. Então, a forma como eles lidaram, e o presidente na maior paciência do mundo, né, explicando: não, minha filha, com essa questão quando eu falei do jacaré, foi porque os efeitos colaterais não estavam conhecidos ainda, como não estão até hoje, né? Então eu falei: nossa, é perigoso, o que será que vem pela frente aí de efeito colateral, até a pessoa virar jacaré? Aí a pessoa, mas você acha que isso é correto? Ele: foi uma figura de linguagem. Ela: figura de linguagem, presidente? Figura de linguagem? Pelo amor de Deus, Renata. Você achou sério? Você achou que ele falou sério para as pessoas que elas vão virar um jacaré? Você não entende o que é a figura de linguagem? Sério. Sério, é isso que você espera que a gente acredite, que você é literalmente incapaz a esse ponto. Você é dono de uma estupidez grande a esse ponto. Que você achou que o presidente realmente estava falando sério que as pessoas iam virar jacaré. E aí teve a questão da economia. Eu vou deixar só um pedacinho aqui pra vocês, pessoal. Porque o Bonner, ele chega arrebentando, né? Ele arrebenta o presidente. Vamos ver. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar que estava em R$ 3,90 está em mais de A cara do homem já olhando, o bicho enrolando. R$ 5. É verdade que tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Ocorre que esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir num segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Pessoal, eu não quero tirar a pergunta dele aqui, porque eu sei que vocês querem ver a entrevista. Mas aqui foi... Por que eu separei essa da economia?
Porque eu tô falando aqui justamente como essa entrevista foi suja. E eu vou ser o primeiro a falar, não foi uma entrevista cheia de lacradas do Bolsonaro, cheia de mitados do Bolsonaro, não. Foi a entrevista de um cara sério, de um líder de uma nação, passando sobriedade. E isso talvez assustou ainda mais esses dois, porque talvez eles haviam... Talvez não, com certeza eles se prepararam para um Bolsonaro que ia chegar arrebentando, que ia chegar atacando, que ia chegar puxando o pé deles. Não, o Bolsonaro foi sóbrio, sério, como um líder de Estado, mostrou os avanços do governo, mostrou o que o governo fez, desfez as mentiras da Globo, que foram muitas, mostrou que foi a Globo que atuou para impedir que médicos tomassem as decisões próprias, né? Ou seja, a Globo queria mandar mais que os próprios médicos no contexto da crise de saúde que a gente enfrentou. E por que eu separei essa pergunta da economia? Vocês viram como o Bonner foi sujo ali? Ele, na própria pergunta, ele se desmente. Ele fala, presidente, seus índices caíram, o dólar aumentou, desemprego, não sei o quê, bababá. Claro que a gente teve uma pandemia e claro que a gente teve uma guerra e tal. Pô, meu amigo, se você sabe que o presidente realmente teve essas coisas, por que então você tá puxando isso pra ele? Por que então você puxou isso pro presidente? Isso não faz sentido nenhum, meu amigo. Isso não faz sentido nenhum. E vocês sabem disso. Mas vocês preferem atacar esse presidente. Vocês preferem colocar ele numa posição que ele não deveria estar. Vocês são desonestos, cara. Vocês são muito desonestos. E só para finalizar aqui essa questão da pandemia, ele respondeu e respondeu muito bem, mas a verdade é que hoje em dia, em 2021, nós tivemos uma inflação menor do que a inflação de 2015, 2016, né? 2015, na verdade, que foi quando o PT fez a inflação explodir. Entre 2014, 2015 e 2016, o PT mais que dobrou o desemprego no Brasil em 2 anos. Em 2 anos eles dobraram o desemprego no Brasil e agora o desemprego já está num índice menor do que o de 2016, só para vocês verem, tá? E naquela época não tinha pandemia. E o PIB, meu Deus do céu, o PIB caiu 2 anos seguidos sob a gestão petista e não caiu agora. Não caiu agora 2 anos seguidos, nem mesmo com uma pandemia. Então quero ver se a Globo vai ter coragem de pôr o Lula na parede, da mesma forma que eles tentaram pôr o Bolsonaro com mentiras. Quero ver se a Globo vai ter coragem de pôr o Lula na parede com verdades, da mesma forma que eles tentaram colocar o Bolsonaro na parede com mentiras. Eles não vão fazer isso. Então só pra vocês entenderem, que eu prometi que eu ia fazer o vídeo assim que a entrevista acabasse, a entrevista terminou, vocês entenderem como foi. Pra mim, foi mais uma vez uma vitória acachapante do presidente, mostrou tanto o despreparo do jornalismo, quanto a desonestidade da Rede Globo de trazer uma sequência de falácias, de narrativas, né? Muitas vezes eles perguntavam algo construído por eles, aí o presidente falava, não é bem assim, isso que você tá falando, você tá falando é mentira, não é? Foi assim que aconteceu assim, e eu te provo. Aí eles, não, peraí, e já ou mudavam o assunto, ou tentavam trazer o presidente para responder da forma como eles queriam. Então foi uma sequência de armadilhas, de pegadinhas, que o presidente saiu muito bem, mostrou que é um líder, mostrou que é um estadista nato, e conseguiu sair por cima disso aí. Quem assistiu essa entrevista com certeza viu um presidente muito equilibrado e viu uma Renata e um Bonner fazendo teatro, fazendo draminha cheia de caras e bocas, né? Encenações como se estivessem indignados. Meus amigos, a destruição, vocês da Globo, a destruição do Brasil passa por vocês, tá? Quem tá salvando o Brasil é esse homem aqui, não vocês. Pessoal, obrigado que acompanhou, não se esqueça de ver a entrevista completa, logo alguém deve colocar na internet aí, e não precisa nunca mais ver Globo na vida de vocês, só daqui 4 anos. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, e não se esqueçam, eu vou até abaixar aqui para vocês verem nossos números, ó. Fred Rodrigues 27100, Gustavo Gaia 2210, são nossos números 27100, 2210, a gente está concorrendo aqui pelo nosso estado, eu é estadual, o Gaia era federal, contamos com o apoio de vocês. Fiquem com Deus, grande abraço. E até o próximo vídeo, meus amigos.